Vamos ver se a gente consegue ver se temos. Ah, já estamos lá no Face, já estamos no Face, pessoal. Já estamos. Já. Estamos no Face. 4 pessoas visualizando, nós 4. Boa tarde, pessoal. Estamos chegando a mais uma live. Vamos aguardar uns 3 minutinhos. Tá dando interferência no microfone, não? Tá. Parou. Continuou. Parou. O que é essa interferência? Parou a interferência, tá tranquilo agora. Estamos dando alguns minutinhos, já vamos começar a live, pessoal. Vamos pegando aí papel, caneta, já põe o caderno do lado. Anotem. Vou anotando as perguntas. Quantos temos, Sérgio? Você consegue visualizar aí? Temos 27, Val, nesse momento. 27. Podemos começar? Boa tarde, pessoal. Tudo bem, pessoal da Vivenda? Estamos entrando mais uma vez uma live com Anderson Murilo. Se vocês pensaram que ele ia ficar só em uma live, se enganaram, hein? Ele está de volta. E vocês estejam aí animados, hein? Porque a última vez fez sucesso e ele voltou. Vamos anotar todas as dúvidas aí. Vamos sugar aí o Anderson Murilo com perguntas. E hoje anote aí esse dia, hein? Dia 8 de setembro de 2020. E esse dia pode estar mudando a sua vida aí, hein? Basta você querer. E hoje o tema da live é: seja forte na vida pessoal e terá sucesso na carreira e no empreendedorismo. Então, pessoal, vamos ficar atentos, tá? Um aviso para todos: na última live do Anderson, tivemos alguns sorteios, né? 2 prêmios já estão na Vivenda. Alguns foram comprados pela internet e não chegaram ainda. Assim que esses prêmios chegarem, a Joyce entra em contato para vocês irem retirar os prêmios. Tudo bem? Anderson, boa tarde. Sérgio, boa tarde. Vamos começar? E aí, tudo certo? Vamos embora. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Val.
Bom, gente, vamos lá, vamos fazer um bate-papo legal aí com todo mundo. Primeiro, boa tarde aí para todo mundo da Vivenda. É um prazer poder estar compartilhando aqui com vocês esse momento. Foi muito legal a última vez que a gente esteve junto, poder falar um pouquinho, né, da minha trajetória, falar um pouquinho dos meus conceitos, falar de algumas coisas que eu acredito. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante. A gente vai falar que antes da gente ser um bom executivo, né, ter uma boa carreira numa empresa, ou até mesmo antes da gente ser um empresário de sucesso, o que é importante a gente ter em mente? Que a gente precisa estar, de alguma forma, bem equilibrado. Porque quando você está bem equilibrado na sua vida pessoal, naturalmente você vai para dentro da empresa e você consegue exercer, de alguma forma, o dia a dia muito melhor. Eu quero deixar claro aqui, e sempre vou deixar isso claro, que todas as pessoas elas têm a liberdade de escolha. Vocês não necessariamente precisam fazer assim ou fazer assado. Cada um tem o direito de fazer suas escolhas. Eu sempre reforço algumas escolhas que eu fiz e que caminhou muito bem. E principalmente para quem está começando, né? Porque quando a gente já tem aí uma estrada pavimentada e a gente já entende que essa estrada percorreu bons caminhos, eu acho que isso já é um facilitador aí para que a gente possa caminhar bem, tá certo? Mas deixando claro, todos têm o livre-arbítrio da escolha. Então, quando a gente começa a falar desse conceito de equilíbrio, né, como ser humano, a primeira coisa que eu aprendi na minha vida, e eu contei um pouquinho da minha história na primeira live, quem não assistiu, depois, né, tá lá, resgata lá na Vivenda, tá lá no Face. A primeira coisa que para mim é crucial é entender que a vida é uma passagem. Ninguém vai ficar aqui ad eterno. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que a evolução espiritual, ela é muito importante na nossa vida. A evolução espiritual, ela traz o que para a gente? Leveza. E quando você trabalha de uma forma mais leve, você consegue desenvolver muito melhor o seu dia a dia. Por quê? Porque você acorda bem, você dorme bem e você sabe lidar melhor com os problemas do dia a dia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, todos os dias, quando vocês acordarem, pensem, né, o quanto que você pode melhorar naquele dia. A gente tem lá os nossos defeitos, as nossas preocupações, os nossos erros, os nossos acertos, mas, de verdade, o quanto a gente pode fazer daquele dia ser um dia melhor. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de atitudes. Mais do que a gente ficar lendo uma série de coisas, falando uma série de coisas, é a gente praticar o bem. Ser do bem e praticar o bem. Então, de que forma você faz isso? Primeiro, na sua casa. A gente sempre fala que a gente quer mudar o mundo, que a gente quer mudar o governo, que a gente quer mudar a política, que a gente quer mudar um monte de coisa. Mas o que eu estou fazendo dentro da minha casa? O que eu estou fazendo com os meus amigos, com a minha família, com o meu local de trabalho, com a minha comunidade? O que eu estou fazendo diferente para melhorar a vida das pessoas? Então, são pequenas atitudes. É um bom dia, é uma boa tarde, é um obrigado. São palavras simples, mas que com o passar do tempo, até mesmo pela correria, a gente foi deixando um pouco isso de lado. E quando a gente faz isso e pratica, né, e pratica esse gesto, né, de cordialidade com as pessoas, pode ter certeza que isso volta para você. Volta porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Uma outra coisa importante, você está no trabalho, então a pessoa às vezes chega para você e não tratou você da forma correta, não falou alguma coisa que você gostaria de ouvir, alguma coisa que te agradasse. E aí qual é a primeira coisa que a gente faz? Né? Muitas vezes a gente fica com raiva, com sentimentos ruins. A pessoa errou, eu vou para o canto e vou ficar falando lá que, poxa vida, aquele cara, né, só faz coisa errada, o cara pisa na bola, isso, aquilo, não sei mais o quê. E o quanto que eu estou estendendo a mão para ajudar a resolver aquele problema diante de uma falha? Parece que é uma coisa simples, mas quando a gente tem essa atitude no dia a dia, estender a mão e ensinar mesmo as pessoas, você vai criando um hábito
de ser uma pessoa admirada. Quem tem pretensão de ser dono de uma empresa, ou quem tem pretensão de chegar ao cargo de executivo, seja um diretor, seja um presidente, um vice-presidente, não importa, né? Um cargo de gerência, a primeira coisa que é fundamental é você ser uma pessoa do bem, para que você seja admirado. Porque, de verdade, a gente vai aprender, a gente aprende várias coisas no dia a dia, né? Mas ser do bem faz muita diferença. Então, gente, a primeira parte que eu gostaria de falar para vocês, porque o que a gente está tratando aqui hoje nessa live é o quê? Como que a gente consegue buscar um equilíbrio espiritual, físico e mental. Para quê? Para que sim, a gente possa ir para o mundo das empresas, que a gente possa ir para o mundo dos negócios, entendendo esses critérios. Então, a primeira coisa que é importante, seja do bem e faça o bem. A partir do momento que você tem esse princípio de ser do bem e fazer o bem, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque você vai ter uma alma mais leve, você vai, de alguma forma, né, ficar mais fortalecido. Mas aí a gente fala, poxa, cara, mas você sabe como é minha vida? Você sabe as dificuldades que eu tenho? Tenho dificuldade de grana para pagar as contas, eu até tenho dificuldade, né, para uma alimentação. Eu tenho tanta dificuldade na minha vida, né, e parece que o mundo é todo contra mim, quer dizer, poxa, as coisas nunca acontecem para mim, eu nunca tenho sorte, eu nunca isso, eu nunca aquilo. Por que eu tenho que pensar em ser uma pessoa do bem com tanta diversidade? Eu vou falar uma coisa para vocês. Independente do mundo, independente das pessoas, nunca neguem as suas origens. Nunca neguem aquilo que está dentro do coração de vocês. Ser do bem, a gente não precisa fazer isso para a sociedade. A gente faz para a gente. Então, quando a gente melhora a vida de alguém, quando a gente ajuda alguém, quando de alguma forma eu faço algo nesse sentido, eu estou fazendo para mim. Eu não estou fazendo pensando nas pessoas. Então, gente, a primeira coisa que é fundamental, né, é a gente ter essa leveza, é ter essa paz espiritual sendo bem trabalhada no dia a dia. E volto a dizer, isso independe de religião, né? Seja um evangélico, um católico, um espírita, ou uma pessoa que eventualmente não tenha religião. Pratique isso todos os dias. Todos os dias, quando você acordar e agradecer a Deus pelo seu dia, veja o quanto você pode melhorar naquele dia, com todos os seus defeitos, seus problemas, suas dificuldades, com as raivas, os sentimentos ruins que a gente tem. Mas eu posso garantir para vocês o quanto é prazeroso você ter o dia sendo trabalhado nessa direção. Você vai dormir, botar a cabeça no travesseiro e vai falar, poxa vida, que bom que eu estou ali trabalhando essa evolução. Porque, como eu falei, gente, a vida é uma passagem, né? A gente não vai levar nada, a gente não vai, de verdade, a gente só está fazendo uma passagem por aqui. Cada um acredita daqui se vai para algum outro lugar, enfim, não vamos. Eu respeito, cada um tem a sua forma de enxergar, mas vamos trazer essa leveza. Estresse, depressão e ansiedade. Tendo a questão da leveza sendo bem trabalhado, isso ajuda muito. Então, a primeira parte que eu queria falar com vocês era essa parte da evolução espiritual. Na sequência, a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de colecionar bons momentos, a gente vai falar de carreira e a gente vai falar de planejamento financeiro. Nessa primeira parte, alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer interagir de alguma forma, eu estou aqui à disposição. E aí a gente vai quebrando por tema a nossa interação aí com vocês. Estou à disposição. Isso. Até agora não teve nenhuma pergunta, pessoal chegando, né? Mas podem ir fazendo as perguntas que eu vou passando para o Murilo, tá bom? Beleza, gente. Então, essa é a primeira parte aí que eu acho que é crucial para que a gente possa, né, caminhar bem. O segundo ponto é saúde. Saúde, aquilo que é de Deus, a gente vai respeitar, mas aquilo que está na nossa mão, a gente tem que fazer. E quanto mais rápido e quanto mais jovem a gente começa, melhor.
Isso independe da idade. Assim, mas eu deveria ter começado mais cedo a cuidar melhor da minha saúde. Não, cara, qualquer momento é momento, é hoje. Não vamos ficar olhando o retrovisor, vamos olhar para o para-brisa, vamos olhar o que tem pela frente. Quando a gente fala de saúde, por que ela é tão importante? Porque a saúde, ela traz uma coisa fundamental, que a gente está bem disposto, a gente está, de alguma forma, com garra, com vontade, disposto, né, com disposição. Então, quando a gente procura trabalhar a saúde, quais são os benefícios que ela gera? Ela gera, primeiro, para quem é um empreendedor, ele vai trabalhar com muito mais disposição. Para quem quer seguir uma carreira numa empresa, vai ter muito mais disposição para poder aprender, para poder buscar informação, para poder fazer acontecer. E uma coisa fundamental, vai chegar bem no futuro. Porque no futuro não tem jeito, a gente vai ficar mais velho. E aí a gente vai ter que fazer uma escolha. Se eu cuidar antes da minha saúde, como é que eu vou chegar no futuro? Eu tenho duas escolhas. Ou eu posso chegar debilitado, tendo que encarar uma fila do SUS 3 horas da manhã, com uma série de problemas de saúde, e a gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso é desafiador. Ou eu posso chegar melhor cuidado e fazendo escolhas que gerem um sofrimento menor. Porque a idade chega e, de alguma forma, as pessoas vão ficando mais debilitadas. Eu sei que essa decisão ela é muito difícil, principalmente quando a gente é jovem. Porque a gente tem saúde, acontece com o outro, nunca vai acontecer comigo. Por que eu tenho que me preocupar com isso agora? Por que eu tenho que cuidar da minha saúde? Eu não tenho tempo para nada, né? Então, normalmente, a gente acaba criando uma série de desafios, uma série de situações que faz com que a gente, no dia a dia, não cuide bem da nossa saúde, na grande maioria das vezes. Para aquelas pessoas que já estão com essa visão e já estão trabalhando melhor, parabéns. Parabéns, porque já estão aí, de alguma forma, bem entendido com esse assunto. Mas para aquelas pessoas que ainda não entenderam a importância disso, eu quero falar para vocês, gente, que isso é muito importante. Mas é muito importante mesmo, né? Porque o que adianta a gente trabalhar que nem louco para ganhar dinheiro e aí depois, lá na frente, a gente pegar todo o dinheiro que a gente ganhou e gastar tudo para recuperar a saúde? Então, é uma conta que a gente tem que fazer hoje. Aí fala, poxa, né, eu poderia ter pensado diferente lá na frente. Vou pensar, não, eu tenho que pensar agora. Agora eu tenho que pensar de forma diferente. Então, algumas dicas que eu dou para vocês que eu acho que são importantes e que, de alguma forma, a gente vai trabalhando isso no dia a dia. Alimentação. Quando vocês forem no mercado fazer compra, procurem alimentos mais saudáveis. Eu não estou falando de alimentos caros, não. Eu estou falando de comprar alimentos. Por exemplo, você vai na feira, vai num horário que é mais barato a alimentação, seja por volta das 11, do meio-dia, que são horários que normalmente os feirantes estão vendendo os produtos com custo menor. Tenham mais o hábito de comer alimentos mais saudáveis, porque isso é muito importante, né? A alimentação ela faz muita diferença na nossa vida. Então, se você cria o hábito de comprar coisas saudáveis, quando você chega em casa para comer, você vai comer o que tem. E se você tem alimentos saudáveis, isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Eu não estou falando que não é para comer uma pizza, um churrasco, a gente se extravasar um pouco. Claro, ninguém aqui vai ficar comendo mato a vida inteira, né? Não é esse o propósito. Mas a gente dosar um pouco isso. Então, se a gente conseguir trabalhar bem durante a semana e no final de semana deixar para a gente fazer as nossas extravagâncias, né? O nosso churrasco, a nossa cervejinha, a nossa bagunça, eu acho que é por aí que as coisas vão caminhar bem. Então, a alimentação, ela faz toda a diferença. Depois, praticar exercícios. O nosso corpo, de alguma forma, ele não foi feito para ficar ali sentado não sei quantas horas de frente para o computador. A gente precisa caminhar também, seja caminhar, seja andar de bicicleta, seja nadar, não importa. Procure um esporte que para vocês é algo que seja prazeroso de ser feito, né? Às vezes, eu não curto ir para uma academia, eu não tenho saco para ir para academia. Pô, então não vai para academia. Mas vai andar de bicicleta, por exemplo, vai fazer uma caminhada. Mas aonde eu moro não tem um parque bacana para fazer caminhada. Vai fazer caminhada na rua. Gente, pega um amigo, né, no final de tarde, dá uma volta, vai andar, sabe? Pega uma horinha por dia dá quase 5 quilômetros de caminhada.
Então, poxa, e não é só isso, né? Além do efeito físico mesmo, você tem o efeito mental também, que a caminhada, por exemplo, ou andar de bicicleta, ou uma corrida, para quem gosta, isso ela vai de alguma forma te oxigenando muita coisa. Então, muitas ideias, muitas coisas que você precisa resolver, ou pensar, ou decidir, nesses momentos você está com a cabeça mais livre, você está com a cabeça mais leve para pensar. E isso ajuda muito, porque às vezes você está com um problema e você fica ali enfurnado e não consegue saber por que eu não estou conseguindo resolver o problema, por que isso aqui não acontece. E, então, isso é muito importante, né? O exercício, ele é muito benéfico para a nossa vida. E quanto mais rápido você cria o hábito, né, você vai levar isso para a vida inteira, sabe? Para a vida inteira você vai levar isso. Algumas outras coisas importantes: estresse, né, depressão, ansiedade. Hoje, a gente tem aí o poder de escolher qual informação a gente quer para o nosso dia a dia. Então, o que é importante? Se eu chego em casa, eu tenho o controle da televisão na mão, por que eu tenho que assistir tanta coisa que me traz sofrimento, que traz tanta dor, que traz tantas coisas que não são positivas? Será que é só isso que existe no mundo? Será que no mundo não existe coisas positivas? Será que eu não posso também estar interagindo com um mundo diferente de informação? Então, hoje, se eu quero buscar informação de economia, a gente já tem vários meios aí de informação de economia ou de política, né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer um filtro. Quando você faz um filtro na questão de informação, isso também te ajuda muito. Porque às vezes você passou um dia bacana, legal, trabalhou, chegou em casa, ligou a televisão e começa a vir aquele monte de notícia que na grande maioria das vezes são notícias que não são, né, não estão te agregando ali no dia a dia, não estão te trazendo coisas boas. E aí você fica ali angustiando com aquele sofrimento. E muitas vezes você poderia estar ali naquele momento buscando informações de conhecimento. Você poderia estar evoluindo, buscando conhecimento, que é muito importante. Porque no final do dia, o que vai pagar as contas é o conhecimento que a gente vai adquirindo. O que vai fazer você ter uma carreira bacana, você ser um empreendedor bacana, é a soma de informações positivas, coisas que vão ser interessantes para aquilo que você está buscando. Se você quer ser um empreendedor, então tenta preencher o teu tempo com informações de empreendedorismo, né? Então, se você gosta de uma viagem, se você gosta de um lazer, se você gosta de um hobby, enfim, vai canalizando o seu nível de informação para coisas que são prazerosas para a sua vida. Na consequência disso, o que faz? Faz você diminuir, muitas vezes, a depressão, né, o estresse. Então, tudo isso é muito importante. Graças a Deus, a gente tem um controle na mão, no caso da televisão, né, e no caso do celular, a gente escolhe o que a gente quer ver. Então, gente, é muito importante a gente poder ser seletivo no nível de informação que a gente quer buscar no nosso dia a dia. Isso faz toda a diferença. E também diminui muito a questão do estresse, da ansiedade e da depressão. Relacionamento entre pessoas. Também façam escolhas. A gente sabe que no dia a dia, a gente tem os nossos parentes, a gente tem os nossos amigos, e que a gente sempre precisa estar ao lado para ajudar em todos os momentos. Mas, de alguma forma, quando você vai filtrando e vai convivendo com pessoas que, de alguma forma, estão mais alinhadas com o seu pensamento, pessoas que estão ali te colocando para cima, pessoas que estão te ajudando, pessoas que têm objetivos, essas pessoas vão colocar vocês lá para cima. Então, tentem, ao máximo, estar ali, de alguma forma, convivendo com pessoas que estão alinhadas para a tua visão de mundo. Eu não estou falando que aquelas pessoas que vieram na nossa história, né, amigos de infância, os nossos parentes, a gente não tem que estender a mão. Claro que a gente tem que sempre estender a mão para eles, a gente tem que sempre ajudar, mas a gente tem que também, de alguma forma, começar a ter um alinhamento de pessoas que estejam mais ou menos na tua vibe, né? Então, se você quer evoluir, se você quer crescer, traz as pessoas junto contigo. Se essas pessoas querem ir para um caminho diferente, ok, a gente tem que respeitar, mas você não pode ficar preso a determinadas situações do dia a dia com pessoas que às vezes não estão ali querendo evoluir da mesma forma que você está buscando essa evolução. Então, às vezes, a gente tem que se desprender de algumas coisas, sabe? Até de chegar para pessoas e falar, cara, eu estou indo por um caminho que, poxa, eu gosto muito de você, quero muito você do meu lado, mas a gente precisa estar alinhado, né? Porque se a gente não está alinhado num propósito,
fica mais difícil, né? Então, também essas escolhas fazem muita diferença. Porque tudo, na verdade, gente, na vida, é uma somatória de escolhas. A hora que eu me alimento de forma mais saudável, a hora que eu pratico exercício, a hora que eu busco informações e conteúdo que são mais positivos para a minha vida, a hora que eu convivo com pessoas que são pessoas que estão mais alinhadas para a minha visão de mundo, tudo isso é uma somatória. E lá na frente, isso vai só fortalecer você em todos os sentidos. Doenças crônicas, pessoas que eventualmente têm aí uma patologia, como uma diabetes, uma hipertensão, colesterol, que são doenças silenciosas, são doenças que comem pela beirada. E quando você vai ver, muitas vezes, isso aí explode. Pessoas que acabam ficando cegas, amputando uma perna, ou até tendo um AVC, ou até vindo a falecer. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, essas doenças, elas estão ali, estão acontecendo, são doenças silenciosas, e as pessoas não dão conta disso. E aí acabam, para que eu vou me preocupar com isso? Né? Para que eu vou ter que melhorar minha alimentação? Para que eu vou ter que diminuir? Eu vou dar um exemplo. A minha família, boa parte dela tem problema de diabetes. E eu sou uma pessoa que eu já tive um susto, inclusive, com a questão da diabetes. Isso aí foi em 2010. Então, o que acontece? A médica falou, Anderson, está na tua mão. Né? Se você quiser ter algum problema maior com esse assunto, cara, não trabalha a sua alimentação, não trabalha exercício, não trabalha nada. E ali na frente você vai pagar um preço por isso. Então eu falei, bom, se isso está na minha mão e eu posso fazer uma escolha, então eu vou escolher. Eu vou escolher sim controlar a patologia, vou sim controlar, ter uma alimentação adequada. Graças a Deus eu não preciso tomar remédio, nada. Mas são escolhas que a gente tem que fazer. Né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se você tem alguém na sua família que tem uma doença crônica, isso não é brincadeira. Sabe? Isso é muito ruim. Então, antes de você estar ali indo para uma situação mais negativa, de ter alguém internado, ou até você mesmo, né? Indo para um tratamento mais pesado, ou estar no hospital para ter que resolver uma situação muito pior, se antecipe a isso. Né? Então, quando a gente tem essas clarezas ao longo da nossa vida, isso facilita muito. Então, o que eu quero falar para vocês? Tudo que eu estou falando, a gente remete ao quê? Carreira e remete a empreendedorismo. Então, ou seja, eu vou evoluir espiritualmente, eu vou ser uma pessoa que vou estar em paz, eu vou cuidar da minha saúde, que é o meu maior patrimônio. O que isso acontece na minha vida? Isso me fortalece. E você sendo forte, você não sendo vítima, você não sendo coitadinho, e você fazendo as suas escolhas, que são escolhas que estão na sua mão, aí, meu amigo, ninguém te segura. Né? Então, eu queria falar esses dois pontos, eu acho que são muito importantes, para entrar no terceiro ponto, que é colecionar bons momentos, tá certo? Antes disso, a gente tem alguma pergunta sobre esses dois temas, ou a gente pode ir evoluindo, Pô, gente, vamos lá, estamos batendo papo aqui, não é... Eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade, mas são coisas que eu procurei fazer ao longo da minha vida, e isso me ajudou muito no meu mundo de empreendedorismo, né? Eu chegar mais forte para tocar os negócios. Por enquanto não temos perguntas, mas eu acredito assim, como eu, estamos absorvendo tudo isso que você está falando, viu? Que bom, então vamos embora, vamos seguir em frente. O terceiro ponto que eu coloco aí para todo mundo é colecionar bons momentos para contar boas histórias. Porque o que acontece, gente? É assim, de verdade, ser feliz tem pressa. Ser feliz tem pressa. E quando eu falo ser feliz tem pressa, eu estou falando o seguinte, não espere ser feliz quando você tiver isso, ou quando você tiver aquilo, ou quando você for isso, ou quando aquilo. Gente, de verdade, é hoje. Ser feliz tem pressa, é hoje. Então, muitas vezes, a gente acorda, né, e fica ali naquela vida angustiante. Será que quando é que eu vou ser feliz? Quando é que eu vou ter felicidade? E ali a gente tem saúde, a gente, né, tá acordando, tá abrindo os olhos. Às vezes você tem ali os seus filhos que estão do seu lado, né, os seus pais que estão ali do seu lado. Olha quanta coisa boa a gente tem na vida, e muitas vezes a gente não para dar valor. Muitas vezes a gente não para agradecer, porque a gente às vezes vê uma pessoa com um carro melhor, e aí a gente fala assim, poxa, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carrão.
eu vou ser feliz quando eu morar naquele condomínio, eu vou ser feliz quando isso, ou quando aquilo, ou quando eu me aposentar. De verdade, o tempo vai passar, a gente vai ficando velho, e pode ser que nada disso se concretize. E você perdeu um baita de um tempo esperando para ser feliz, sendo que você poderia ser feliz hoje, ser feliz agora, valorizando. Você não tem a menor dúvida, gente. Saúde. Quantas pessoas aí que às vezes estão numa situação difícil, ou com alguém da família numa condição difícil de saúde, né, e gostaria muito de ter oportunidade de estar aí buscando, né, buscando aí um momento melhor. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a celebrar mais a vida. E sempre pode ter certeza que, assim, poxa, mas eu moro num lugar que é um lugar que um lugar que eu gostaria eu queria morar num lugar diferente, eu gostaria de não sei o quê. Gente, não percam tempo com isso. Valorizem aonde vocês moram, valorizem a sua família, valorizem o hoje. E não, por favor, eu falo isso assim de uma forma muito clara. Não aceite que as pessoas coloquem vocês como vítimas ou como coitadinhas. Nunca. Ninguém, nenhum político, na sociedade, ninguém. Porque todos vocês podem construir a sua história. Todos vocês podem buscar sua felicidade. E não necessariamente, né, a minha felicidade quando eu tiver uma coisa diferente. Não, vocês podem e devem ser felizes aonde vocês estão, com a comunidade que vocês estão, no dia a dia, e vocês fazendo a diferença. Nunca espere ninguém para fazer a diferença. Vocês podem e devem fazer a diferença, tá bom? Murilo, muito bom. Essa parte que você fala, eu tenho uma pergunta aqui que eu já vou fazer para você, do Davi, mas essa parte que você fala de colecionar momentos. E às vezes a pessoa fica ouvindo a gente falar assim de colecionar momentos, eu falo, nossa, o que será isso? Será uma coisa uma coisa simples, né? Eu gostaria que você dissesse assim, quando você chegou e falou assim, poxa, isso é um bom momento para mim, para dar um exemplo para todos eles. O que seria esse bom momento? Um bom momento para você? Eu acho o seguinte, eu costumo dizer que o primeiro item, eu gosto de sempre reforçar o primeiro item, que é trabalhar a evolução espiritual. Ela é crucial, por quê? Porque quando você está bem equilibrado espiritualmente, qualquer que seja o momento que você esteja vivendo na sua vida, você está leve, você está feliz, você está de bem com a vida. Então, quando a gente fala colecionar bons momentos, é o momento que você está ali com a sua família, é o momento que você está indo para o trabalho, é o momento que você está fazendo ali um churrasco com os amigos ali, comprando uma carne de segunda e fazendo numa churrasqueira de tijolo. Quando eu falo colecionar bons momentos, são aqueles momentos que te trazem coisas boas e que espiritualmente isso é muito importante. Por quê? De verdade, gente, sabe o que vai valer de tudo isso? O que vai valer de tudo isso é o seguinte, lá na frente, quando a gente for ficando mais velhinho, a gente vai ficar lembrando de tudo isso que a gente passou. A gente tem duas formas de olhar a vida. Ou a gente vai olhar para trás, no futuro, e vai ficar se lamentando, reclamando e se colocando como vítima da situação, ou a gente vai agradecer a vida e vai colecionar aquilo que era o que foi possível ser feito e que foi possível ser vivido. Então isso é muito importante, tá bom? É isso. Verdade. Tem uma pergunta do Davi Pires, ele pergunta assim, você acha que o fato de você controlar o seu psicológico fez a diferença para a sua melhora? Gente, olha só, a gente não é programado como uma máquina como uma receita de bolo, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? A vida não é assim tão simples. Ninguém tem uma programação para seguir no seu dia a dia, porque a gente é de sentimento. E a gente tem sentimento, a gente tem o dia a dia com a família, com os amigos, com o trabalho e por aí vai, né? Mas de verdade, como eu contei na primeira live, eu venho de uma situação bastante sofrida, né? Porque perdi pai e mãe com 15 dias de diferença, já perdi 2 irmãos que eu não conheci, um caminhão atropelou, o outro caiu numa fossa e morreu afogado. Para quem não sabe, eu já fui assaltado e tomei 3 tiros, até isso já aconteceu na minha vida. Montei uma empresa numa kitnet com R$1.000 de capital, 15 anos depois essa empresa já tinha 250 colaboradores, aí depois veio um fundo e a empresa foi para a Bolsa de Valores. Então assim, eu já passei por muita coisa na minha vida.
Só que assim, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu vou achar um caminho de possibilidades, ou então eu vou ficar ali me colocando como vítima, né? E a vida vai passar, e aí, como é que vai ser essa história? Então, de verdade, eu tenho certeza absoluta de duas coisas. Primeiro, de Deus. Deus foi mostrando alguns caminhos para mim, que eu acho que isso foi muito importante. E um dos caminhos que ele me mostrou foi o caminho do conhecimento. Ou seja, quanto mais eu busquei conhecimento, mais a minha cabeça ela foi sendo trabalhada de uma forma mais ampla, em todos os aspectos, e isso me ajudou muito, né? Mas, de verdade, são situações que vão se colocando no nosso dia a dia. Só que você tem que fazer as escolhas. Ou você vai por um caminho, ou você vai por outro caminho. E eu sempre fui pelo caminho de crescer, de progredir, não ficar lamentando as coisas, entendeu? É um pouco isso. Uhum. Tem um comentário do Levi Ângelo. Acho que a felicidade se encontra nas pequenas coisas, e as mais simples. Por uns 4 anos fui do CCA, e muitas vezes me sentia mal por coisas fúteis, e por isso achava que era uma pessoa triste, a mais triste do mundo. Parei de pensar, e hoje acho que todos pensam. Eu era feliz e não sabia. Sabe uma coisa legal que é importante a gente ter em mente? A gente precisa começar a ser mais leve com a gente mesmo. A gente anda se cobrando muito, a gente se exige muito. A gente, quando falha ou quando erra, a gente se penaliza muito. Então, quando a gente começa a entender que a gente não é uma máquina programada, que a gente é um ser humano, que a gente vai acertar, que a gente vai errar, mas óbvio que a gente vai estar ali buscando um crescimento contínuo na nossa vida, pode ter certeza que isso faz toda a diferença do mundo, né? Então, cada um tem que achar uma fórmula de olhar para dentro e, naqueles momentos que estão sendo vividos, contemplar o momento, agradecer o momento e viver o momento, sabe? Porque, gente, você imagina o seguinte, pega lá o cara lá, o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, você pega tantos outros caras, que são caras gigantescos, vocês acham que esses caras também não têm problema? Você acha que esses caras também não têm dificuldade? Legal, os caras têm não sei quantos bilhões de dinheiro na conta, que não sei o quê. Mas tudo é muito relativo, né? Felicidade é uma coisa muito pessoal, que cada um tem que construir a felicidade olhando o hoje. Por isso que eu falo exatamente o hoje. Porque se você constrói a sua felicidade olhando hoje, você está acumulando o maior patrimônio da sua vida, que são sensações. O que vale, no final, é a quantidade de boas sensações que você foi adquirindo ao longo do tempo. Então, acho que isso é importante. Sim. Tem uma pergunta do Vitor Brasil. Numa escala de 0 a 100, você acha qual lado do nosso cérebro nós devemos seguir? O lado da razão ou o lado emocional? Qual a importância que temos uma boa inteligência emocional? Pô, pergunta difícil essa, hein? Vitor Brasil. Vou até beber uma água aqui, peraí. O Vitor, lembrando da última live, é o garoto de, acho que 16 ou 17 anos, que é empreendedor. Eu posso consultar os universitários? Pô, deixa eu falar, tem uma pergunta aqui, foi meio difícil de responder, viu? Você me ajuda aqui? Peraí. Bom, eu já peguei uma cola aqui com a turma. Vamos lá. Bom, gente, na verdade é o seguinte, eu acho que a questão racional, ela vem com o tempo, ela vem com conhecimento, ela vem com coisas que, de alguma forma, a gente vai trabalhando aí no dia a dia. Eu acho que a questão emocional, eu gosto muito de pensar na coisa emocional, principalmente quando eu me coloco no lugar do outro. Eu acho que a partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você consegue, de alguma forma, tomar decisões mais tranquilas, mais leves, e decisões que te fazem bem, né? Quando você se coloca no lugar do outro. Então, eu acho que não existe, na minha visão, qual é o percentual mais importante, né? Razão ou emoção? Eu acho que a emoção, ela te traz a leveza quando você tem essa sensação de ser uma pessoa do bem mesmo, sabe? Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que faz o bem, todas as suas atitudes você se coloca no lugar do outro, você estende a mão e de alguma forma isso vai caminhando bem. E o racional
tá dentro daquilo que é o teu planejamento de vida, né? Então, assim, principalmente olhando um pouco a parte de planejamento de carreira, principalmente olhando um pouco a parte de planejamento financeiro. Então, acho que é um pouquinho disso, na minha visão. Legal. Tem uma pergunta do Samuel. Quando falhamos e nos cobramos, vale a pena tentar novamente? Ou melhor mudar a direção ou tentar algo novo? Bom, eu acho que errar faz parte do jogo. Como eu disse, a gente não é uma máquina programada para acertar. A gente vai estar sempre errando, acertando, errando, acertando. Eu acho que a gente tem que ter um propósito muito firme do que a gente quer. É claro que fazer correções em rotas são muito importantes. Então, seja na vida pessoal, ou seja na carreira, ou no empreendedorismo, você conseguir olhar quais são as melhores práticas, né? Você entender quais são as melhores possibilidades para você encurtar caminho e errar menos, isso é melhor. Mas no começo da vida, gente, é isso aí, cara. Tem que meter as caras, entendeu? Coragem, atitude, ter visão, mas faz parte. Isso e não deve se cobrar, não, né? Não deve se. Eu acho que você tem que não se colocar como uma questão de incompetência, eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não levo jeito para isso. Se você já está indo lá e já está fazendo, então você tem coragem. Pode ter certeza que isso faz toda a diferença do mundo. Então, o que você tem que fazer quando você erra? Aprende. O processo de errar é um processo de aprendizado. Então, é um pouco disso, né? Não se cobre tanto, mas esteja atento para escutar. Esteja atento para buscar o conhecimento. E aí, naturalmente, você vai melhorando e vai, de alguma forma, ajustando os erros. Mas, gente, se vocês forem pegar as histórias, tem 1 milhão de histórias de empreendedores, caras que montaram empresas, histórias de grandes executivos. A quantidade de erros que foram acontecendo ao longo da vida foi gigantesco, mas eles nunca deixaram de buscar. Eu acho que isso é mais importante. Legal. A Karina pergunta, você acha que as dificuldades que você passou impulsionou mais a vontade de crescer ou os momentos bons? Não tenha dúvida. O que acontece, gente? Assim, quando eu tinha 20, eu venho da periferia do Rio de Janeiro, né? Do subúrbio do Rio de Janeiro, morava entre 2 favelas. Então, assim, a minha condição de vida sempre foi muito simples, muito humilde. Meu primeiro emprego foi no McDonald's, enfim. Com 24 anos, eu estava ali enterrando minha mãe, né, no dia 1º de setembro. 15 dias depois, eu estava enterrando meu pai, o irmão com 18 anos, terminando uma faculdade em Mogi das Cruzes, começando um negócio numa kitnet. Então, assim, todos os desafios do mundo. O que acontece? Cada um tem uma forma de tocar a sua vida. Eu precisava sobreviver. Então, eu precisava sobreviver, né? E como é que eu vou sobreviver? Cara, eu vou meter as caras, vamos que vamos, vamos sobreviver, não tem. Mas aí, para isso, eu vou fazer o quê? Vou criar algumas disciplinas, que é o que eu já vou entrar na sequência, que é disciplina de planejamento financeiro, é uma série de coisas que são importantes para a gente poder tocar a vida. Mas, olha, de verdade, a gente, na grande maioria das vezes, a gente aprende pela dor. É pela dor que a gente tem que tomar uma decisão e mudar as coisas. Seria muito melhor se a gente pudesse fazer tudo sem passar por uma dor na nossa vida. Se a gente conseguisse cuidar melhor da nossa saúde, se não tivesse uma dor, se a gente organizasse melhor a nossa vida financeira, se a gente não tivesse uma dor. Mas a dor está aí para isso também. A dor está aí para impulsionar. Então, se essa é a história que a gente tem que seguir, vamos em frente, né? Tá bom? Beleza. Podemos continuar. Legal. Bom, gente, agora a gente entra no 4º ponto, depois tem o 5º e finalizamos a live. O 4º ponto, que é muito importante para quem quer começar uma carreira, ou para quem quer, de alguma forma, construir uma empresa, conhecimento. Isso, gente, não tem condições de você seguir um caminho se você não buscar conhecimento. Então, assim, primeiro, você já entendeu a importância do equilíbrio, né, de cuidar da sua evolução espiritual, sempre procurando fazer o bem, sendo uma pessoa do bem, mesmo que o mundo fale para você que você não deve ser uma pessoa boa,
que você tem que ir para um caminho errado, que você tem que fazer coisas erradas. Dane-se o que o mundo fala. Olha para dentro do seu coração. Depois, saúde, né? Porque você vai estar bem, vai estar disposto. Terceiro, colecionou bons momentos. Então, quando você trabalhou esses 3 aspectos na sua vida, o que você está fazendo? Você está se fortalecendo. Você é uma pessoa mais forte. E sendo uma pessoa mais forte, isso é muito importante. Você já vai mais preparado para os desafios da carreira e para os desafios de empreender. O conhecimento, gente, ele faz o quê? Ele faz você, de alguma forma, evoluir, né? Evoluir dentro daquilo que é o seu propósito. Então, não adianta hoje você achar que assim, eu comecei a trabalhar, aí eu vou ganhar dinheiro, vou gastar todo o dinheiro e não vai sobrar R$1 para fazer uma faculdade, fazer uma pós, fazer cursos. O tempo vai passando muito rápido, né? O que acontece? Antigamente, quando a gente pegava o conceito de trabalho, o conceito de empresa, então a pessoa entrava numa empresa, ficava 30 anos naquela empresa, ia crescendo ali, né, nas áreas, muitas pessoas cresciam pelo tempo de serviço e tal. O mundo mudou muito. Hoje, quem quer entrar numa empresa precisa ter 2 conceitos claros. Precisa ser uma pessoa que traga resultado e precisa ser uma pessoa boa de clima para trabalhar numa empresa. E aí, como é que você traz resultado? Você traz resultado porque, de alguma forma, você foi buscando conhecimento, esse conhecimento foi fazendo você ser uma pessoa diferente, e sendo uma pessoa diferente, você vai crescendo dentro dessa empresa. Então, hoje você começa com um cargo mais simples, amanhã você é um supervisor, você é um coordenador, você é um gerente, um diretor e presidente da empresa. Por que não? Quantas histórias de presidentes de empresas que começaram de uma forma tão simples na vida? Quantas pessoas mas tiveram o quê? Tiveram essa visão clara que, poxa vida, eu preciso buscar conhecimento. Então, essa questão do conhecimento, primeiro, tentem entender qual é a área de atuação que, de alguma forma, vocês gostam de atuar. O que é prazeroso para vocês? O que traz felicidade para vocês? Eu sei que no primeiro momento, gente, a gente precisa sobreviver, precisa, trazer dinheiro para dentro de casa, pagar conta, comer, pagar aluguel. Então, naquele primeiro momento da vida, a gente tem que começar com aquilo que é possível fazer. Tá? Agora, a partir do momento que você já está ali no dia a dia do trabalho, o que para mim, quais são os assuntos que me interessam? Né? Eu gosto de pensar mais na questão de humanas, gosto mais de pensar na questão de exatas, biomédicas. Qual é a área que, de alguma forma, eu me sinto mais à vontade com isso? Questão de faculdade, gente, às vezes, se você também não tem uma certeza absoluta do que você quer para a sua vida, não sai entrando numa faculdade de qualquer maneira. Passei na faculdade, vou entrar na faculdade. Porque, querendo ou não, isso é um investimento também. Então, mesmo que você não tenha certeza ali no primeiro momento, segura um ano, sabe? Segura um ano, vê exatamente o que você quer para a sua vida, vê quais são as áreas que, de alguma forma, despertam interesse no teu dia a dia. Faça o inglês. Inglês é crucial. Inglês, gente, ele é fundamental. Por quê? Com a tecnologia e os aplicativos, cada vez mais as empresas estão sendo globalizadas. Né? O mundo hoje, né, é um mundo que a gente tem muitas empresas, principalmente estão entrando muitas empresas no Brasil, multinacionais. Então, hoje, se você não falar bem o inglês, dificilmente você vai conseguir crescer nessas empresas. Então, todos esses pontos são muito importantes, né? A busca do conhecimento. Invista o dinheiro de vocês, tudo que vocês ganharem em conhecimento. É assim, gente, eu sempre estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu nunca tive grana para estudar em escola particular. Aí, a partir do momento que eu fui ganhando meu dinheiro, o que eu fiz? Cara, roupa era no Brás. Comida era na feira meio-dia, na hora da xepa ali, que é mais barato. Então, eu nunca tive nenhum problema, né, de pensar dessa forma. Carro, eu só fui ter com quase 30 anos de idade. Por quê? Todo o dinheiro que eu fui ganhando ao longo da minha vida, eu tive que trabalhar esse dinheiro para estudar, para fazer cursos, para que eu pudesse me especializar. E cada curso que eu fazia, cada especialização que eu fazia, a minha cabeça ia abrindo, a minha mente ia abrindo.
E aí, quando eu ia conversar com as pessoas sobre aquele tema, isso fazia toda a diferença. Então, e ali eu fui conseguindo ganhar as oportunidades na minha vida. Então, isso é muito importante, gente. Vocês, principalmente vocês que têm aí, estão no dia a dia, a família, ela não pode medir esforços, não pode medir esforços para preparar os seus filhos. Então, vocês que estão aí no dia a dia, né, sei lá, de repente tem um carrinho, vende o carro, tem 2 celulares, vende o celular, vai buscar conhecimento, vai estudar. Por quê? Porque se você, de alguma forma, se diferenciar, até, de verdade, gente, até os 30 anos de idade, todo tempo e todo dinheiro tem que ser para você se fortalecer o seu conhecimento. Depois dos 30 anos, você vai ter uma condição de vida muito melhor. Certamente, ou você vai ser um empreendedor de muito mais sucesso, ou então você vai ser um executivo de bastante crescimento profissional. E aí você vai pegar esse dinheiro e aí você vai poder escolher. Ah, legal, hoje eu quero ter um carro assim. Tá bom, você tem dinheiro para comprar. Hoje eu quero ter uma casa num lugar tal. Tá bom, você vai ter dinheiro para comprar. O que não pode é você gastar todo o dinheiro agora com essas coisas e não adquirir conhecimento. Por quê? Porque com a tecnologia e os aplicativos e tudo acontecendo de uma forma muito rápida, né, as oportunidades elas vão diminuindo também para aquelas pessoas que não ganharem conhecimento. Que nem o pessoal fala, mas 80% dos empregos daqui a não sei quanto tempo, ou das profissões, não vão mais existir. As pessoas vão ficar todas desempregadas? Claro que não. Muitas oportunidades vão surgir, mas só vai ter oportunidade para quem estiver preparado. Não existe sorte na vida, não existe sorte para quem não se prepara para ela. Se você acha que as coisas vão acontecer na sua vida do nada, vai perder tempo. Então, gente, se prepare para isso. Você entendeu? Se prepare. Não gastem dinheiro com coisas que não estejam relacionadas ao conhecimento de vocês. Andem de trem, de ônibus, de metrô, vão comprar roupa no Brás, tem uma alimentação mais barata, entendeu? Mas não deixe de faltar dinheiro para que vocês ganhem conhecimento, porque essa é a etapa mais importante para você buscar aí uma estabilidade na sua vida. E lembrando, gente, que hoje o que é Deus, mas o que está na nossa mão a gente pode fazer, a gente pode chegar até os 80, 85 anos de idade com muita saúde e usufruindo muito da vida. A gente não tem que comprar tudo agora. Às vezes você quer dar uma entrada num apartamento e já se endividar com 18, 20, 21 anos de idade. Você já quer casar com 22 anos e já quer pegar o dinheiro que você está ganhando lá do seu emprego e já, de alguma forma, já ir acumulando isso. Então, tomem cuidado para que vocês não deixem de gastar. Não, de verdade, não pode faltar dinheiro para conhecimento. Tudo é mais importante. Isso é o mais importante de tudo. Anderson, sensacional. A gente vê você falando assim, e eu vejo um garoto aqui, o Wellington, que é meu aluno da confeitaria, fazendo perguntas, sabe, se interessando para empreender. Vou fazer a pergunta dele e, assim, eu fico muito motivada mesmo, eu gosto de motivar os alunos, e eu vendo ele agora aqui fazendo perguntas, assim, eu fico até emocionada, sabe? E ele está pedindo aqui uma dica para você. Ele chama Wellington Nascimento. Eu acho que ele tem 15 a 16 anos, viu? Isso que eu acho muito legal. Você acha que para começar uma empresa é necessário estar trabalhando de carteira assinada para ter o dinheiro garantido para poder iniciar a empresa? Ou trabalhar registrado pode ocupar muito tempo e atrapalhar? Pô, vou perguntar de novo aqui aos universitários, viu? Porque tá difícil, hein? Peraí. Ó, isso aqui, viu? Eu estava me segurando aqui para te fazer essa pergunta. Sensacional. Vamos lá. Quer que eu repita aqui? Ó, na verdade, cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe das suas necessidades, cada um sabe a importância desse dinheiro no dia a dia. Então, não existe uma fórmula pronta para dizer o que tem que fazer ou deixar de fazer. Isso é o primeiro ponto, tá certo? Porque, de alguma forma, não é uma decisão simples. Porém, o que eu acho que é importante? E aí, entrando nessa questão de empreendedorismo. O empreendedorismo, ele basicamente, ele tem que ter 2 focos. Ou você resolve a vida de alguém, ou você realiza o sonho de alguém, quando você está montando alguma coisa.
E quando você vai para a parte de serviços, é muito importante que você já tenha o quê? Um conhecimento. Porque o que você transfere quando você abre uma empresa de serviço, seja N tipos de serviço que a gente tem hoje, é o que? É uma transferência de conhecimento para as pessoas. Então, o conhecimento que você foi adquirindo ao longo do tempo fortaleceu você no dia a dia, e aí você transfere isso para as pessoas, porque você já viu aonde que estão as dores das pessoas, aonde que se você criar um negócio diferente vai fazer, a pessoa vai falar, puxa, que legal que alguém pensou nisso, que alguém está ajudando a resolver dessa forma. Então, é assim. Agora, abrir por abrir um negócio é muito desafiador. Né? Não basta simplesmente falar assim, poxa, legal, tive uma ideia, vou abrir esse negócio. Mas, gente, de verdade, um negócio, você tem que estar de corpo e alma. Porque o negócio ele tem 3 fases. Ele tem a fase da sobrevivência, ele tem a fase do posicionamento, ele tem a fase da escala. A sobrevivência, a gente chama de pelo menos aí o primeiro ano da operação, né? É o momento que é a vida do negócio. É o momento que o cara está ali com a barriga no balcão, sentindo ali as dificuldades, sentindo as dores, sentindo o que é legal, o que não é legal. E ali, com esse momento que ele consegue passar, ele consegue ir para um segundo momento, que é o momento que a gente chama de posicionamento. O que é posicionamento? O mercado já reconhece ele como uma solução, o mercado já reconhece que aquilo ali é legal, as pessoas já estão fazendo boca a boca, as pessoas já estão indicando, cara, vai lá, porque lá resolve isso, lá tem isso, lá faz assim, lá faz assado, que aí você já foi se posicionando. Então, eu de verdade, se eu tivesse no lugar dele, eu faria o seguinte, eu trabalharia em 2 linhas. A primeira linha, eu continuaria trabalhando de carteira assinada na empresa onde ele está. Todo esse dinheiro que ele for ganhando, ele colocaria esse dinheiro numa aplicação, ou seja, guardaria esse dinheiro. Nesse 1 ano, ele montaria o plano de negócio da empresa dele. Quando a gente fala de plano de negócio, isso a gente vai falar nas próximas lives. Só para vocês saberem, gente, a gente dividiu em 12 lives. Cada live vai ter um tema voltado para carreira e empreendedorismo. A live de hoje está voltada para a parte de ser humano, que é muito importante. Não adianta eu ter bons conceitos de vendas, conceitos de marketing, conceitos de cliente, se eu não tiver um bom conceito de ser humano. Porque eu preciso estar fortalecido como pessoa para fazer toda a diferença na hora que eu vou lá tocar o dia a dia. Então, eu faria isso. Eu trabalharia muito em cima de um plano de negócio, onde eu vou entender qual é o ativo que eu tenho, qual é o apelo de vendas que eu tenho, qual é a concorrência que eu vou ter ali na frente, eu vou entender o perfil dos meus clientes. Então, eu vou testar muito, eu vou conversar muito, eu vou ler muito, eu vou aprender muito. Depois que eu fizer isso, né, aí eu falei, pô, eu tô maduro para montar o meu negócio. Ou seja, eu tive visão, eu tenho coragem, né, eu tenho, a visão é aquilo que você enxerga e fala assim, cara, se eu falar para as pessoas que eu tenho isso, as pessoas vão vir aqui. Porque eu tive a visão de resolver a dor de alguém ou um sonho ou um desejo que as pessoas têm. Então, eu trabalharia nesse aspecto, sabe? E por quê? Porque aí quando você abrir o negócio, você já vai estar mais fortalecido. E além disso, você já pegou também mais know-how, mais experiência trabalhando numa empresa, do dia a dia, vendo quais são as dificuldades. É a minha visão. Podemos continuar. Legal. Bom, gente, agora a gente chega no final da nossa live, que basicamente eu quero falar de um assunto que é fundamental, que é planejamento financeiro. É muito difícil da gente criar criar uma disciplina mesmo, né, de planejamento financeiro. Mas o planejamento financeiro, ele é fundamental. Então, lembra que a gente falou de evolução espiritual? Vamos trabalhar isso. A gente falou de cuidar melhor da nossa saúde. A gente falou de colecionar bons momentos. A gente falou da importância da carreira, a importância de conhecimento, buscar conhecimento. Um outro ponto do conhecimento quanto tempo hoje vocês se dedicam a buscar conhecimento usando as mídias sociais, usando tudo que a gente tem aí à nossa mão? Então, a gente precisa criar
Não estou falando que a gente não tem que ter tempo para entretenimento, para ver fotos de pessoas passeando com cachorro na rua. Tudo isso aí faz parte do mundo de entretenimento que a gente vive. Normal. Mas a vida também não pode ser só isso. Não dá para a gente ficar o tempo todo na internet olhando essas coisas e a gente não dedicar pelo menos, sei lá, 1, 2 horas buscando conhecimento. Então, ou conhecimento numa área que você já quer atuar, ou conhecimento de práticas de recursos humanos, práticas de empreendedores de sucesso. Porque agora, gente, é ganhar tempo. De verdade, entrar numa faculdade, passar a faculdade, né, ir lá, passou de ano, vai ganhar o diploma, e você não adquirir nada de conhecimento, você está jogando dinheiro fora. Eu, na minha vida inteira, estudando em escola pública, a minha média de nota sempre foi 6, 6,5. De verdade, eu nunca me interessei pela escola. É uma verdade. A partir do momento que eu entrei na faculdade e eu entendi de verdade, que eu não estou indo ali para passar de ano, eu estou indo ali porque eu quero construir uma carreira, eu quero construir algo diferente. As minhas notas passaram a ser 9, 9,5 e 10, porque eu fui buscar conhecimento. Então, isso é muito importante, né? Fechar essa questão, você precisa se fortalecer. Uma empresa só é forte quando você adquire conhecimento para isso. E vocês são a empresa. Cada um de você aqui é uma empresa. Disciplina financeira. O que eu procurei fazer ao longo da minha vida? Eu dividi em 4. A disciplina financeira, eu dividi ela em 4 visões. A primeira visão, sobrevivência, né? Então, ou seja, quanto que eu preciso para sobreviver? Então, essa foi a primeira coisa. Quanto que eu preciso para adquirir conhecimento ou investir num negócio? As duas juntos. O terceiro, realizar sonhos. E o quarto, velhice. Como é que eu vou pagar minhas contas quando eu tiver mais velho? Então, eu criei uma disciplina baseada em cima desses 4 pontos. O primeiro ponto, sobrevivência, qual é o mínimo que eu preciso para sobreviver naquela fase da minha vida? Vou usar roupa usada, vou comprar roupa em brechó, sei lá, porque isso para mim, de verdade, é o mínimo que eu tenho que gastar nesse primeiro momento, nessa primeira fase da minha vida. Então, eu procurei olhar isso. Esse foi o primeiro ponto. Depois, trabalhar essa questão do conhecimento. Então, quanto que eu tenho que gastar de dinheiro? Quais são os cursos que eu tenho que fazer? Quais são as especializações que eu vou ter que fazer? Por quê? Porque isso é o meu investimento. E se eu tenho empresa, quanto que eu vou pegar desse dinheiro e vou reinvestir na minha empresa para que eu tenha uma empresa mais forte, uma empresa rica? Eu não posso ser rico e ter uma empresa pobre. Ou eu não posso ser rico e não adquirir mais conhecimento. Então, isso é muito importante. Depois, os sonhos. Eu gostaria de ter um carro assim, ou eu gostaria de ter um carro assado, ou uma casa assim, ou gostaria de conhecer o mundo, gostaria de acessar os melhores restaurantes do mundo, gostaria de tomar os melhores vinhos do mundo. Mas em que momento isso vai vir da minha vida? Né? Olhando o momento futuro. Não adianta eu querer gastar dinheiro com isso agora e não estar adquirindo conhecimento para que eu pudesse me fortalecer e, na consequência disso, desse fortalecimento, eu ter uma condição financeira melhor. E juntar dinheiro para aposentadoria, ou seja, previdência privada. Então, você vai comprar uma calça que custa R$50, compra uma de 30 e põe os R$20 numa previdência privada. Põe R$10 numa previdência privada. Tem que criar disciplina. Porque, de verdade, gente, a gente sabe que hoje em dia o desafio é muito grande. E as pessoas... Já imaginou você ficar mais velho, tendo que depender de bingo, de rifa, tendo que depender da caridade das pessoas, tendo que depender de alguém ir lá para te ajudar a comprar remédio, porque você não conseguiu, ao longo do tempo, buscar uma estabilidade? Não espere isso acontecer na vida de vocês. Façam com que vocês tenham esse planejamento, tenham essa disciplina, para que vocês escrevam a história de vocês.
Para quando vocês olharem para trás e falar, poxa vida, valeu a pena. Os sacrifícios que eu fiz, valeu a pena. Porque essa é a história que eu quero construir. Esse é o final da história que eu quero contar. E não a história de vítima, de coitado, que eu tenho que ficar dependendo de um monte de gente para um monte de coisa. Ficar dependendo de governo, ficar dependendo de prefeitura. Gente, a gente tem que depender da gente. A gente tem que construir a nossa riqueza. Até porque se a gente quiser ter um país melhor, uma cidade melhor, a gente tem que ter o quê? A gente tem que produzir riqueza. Produzindo riqueza e produzindo conhecimento, a gente vai exigir as coisas de uma forma muito mais inteligente. A gente não vai aceitar tudo de qualquer maneira. Então, o conhecimento ele faz toda a diferença. E essa disciplina financeira, ela também é muito importante para que você realize seus sonhos. Nada vai cair do céu, de verdade. A gente tem que trabalhar isso agora. E o quanto antes essa ficha cai na vida de vocês, o quanto antes vocês vão usufruir dos benefícios disso na vida de vocês. Então, de verdade, gente, eu desejo uma coisa importante. Saúde, evolução espiritual, ótimos momentos, carreira, que é o conhecimento, e planejamento financeiro. Isso vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês. E aí, temos mais alguma pergunta, mais alguma coisa em cima do tema? Não, pessoal agradecendo, fazendo alguns comentários aqui. Tudo tranquilo. Gente, obrigado aí por passar essa hora com vocês. Para mim é um prazer poder compartilhar conhecimento, fechar um ciclo da minha vida e devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Eu acho que todos nós temos que ter esse comprometimento. E peço a todos vocês que hoje também estão tendo a oportunidade de estar tendo essa interação, essa conversa, que lá na frente, ou mesmo no dia de hoje, devolva um pouco para a sociedade daquilo que vocês ganharam. Ah, mas o que eu ganhei? Você ganhou a vida, você ganhou a sua saúde, você ganhou, na hora que você acorda e você abre os olhos, que a vida está toda aí pela frente para você conquistar. Então, quando você chegar numa fase mais madura da sua vida, compartilhe muito conhecimento. E nunca pense assim, mas para que eu vou ajudar alguém? Para que eu vou fazer o bem? Para que né? O mundo é tão cruel, o mundo é tão difícil, o mundo me coloca tantas dificuldades. Vamos fazer a diferença, gente. Tá bom? É isso. Anderson, muito bom. Gratidão, muito obrigada pelas suas palavras. Você não imagina quanta luz ali acendeu, né? Pessoal assistindo. E o pessoal, respondam aí, a ficha caiu para você? Se não caiu, assista essa live de novo, vai ficar gravada. E estamos esperando você na próxima. É isso aí, gente. Ó, beijão. E a gente tá junto. Daqui 15 dias, a próxima live, hein? Tá bom? A gente vai fazer uma outra live super legal. E agora a gente já vai começar a entrar no tema também. Um abraço. Muito bom. Obrigado, Anderson. Tchau, gente. Valeu. Obrigado, Anderson. Tchau. E é isso, gente. Pessoal, Um abraço. Tchau. Tchau. Pessoal que está na live ainda, eu queria aproveitar e pedir para que vocês entrassem no canal do Anderson e se inscrevessem, tá? Se inscreva no canal do Anderson, curta os vídeos dele, já que ele fez esse favorzão para nós, está passando o conhecimento dele para nós, eu acho que o mínimo que nós podemos fazer é ajudá-lo também, né? Então, se possível, turma, entre no YouTube dele, no canal dele, se inscreva, ok? Joyce? Fala alguma Muito coisa, bom, Joyce? né? Obrigada pela participação, obrigada, Sérgio, Val, pelo apoio aí. Foi bom, né? Maravilha. Muito bom. Pode Pode fechar, fechar a live? Sérgio. Tá.
Obrigado a todos, pessoal, que participaram, pelos comentários, pelas perguntas. Obrigado a todos de coração. Muito bom mesmo.